Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos em geral. Pela graça de Deus, novamente estamos juntos para mais uma nova oportunidade de estudos da e na Palavra de Deus. Confesso que é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar com este objetivo. Por isso, recebo os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, que é a patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu ilustre pastor Luiz Pedroso. Hoje estudaremos mais uma lição importante, destarte da autoria do ilustre pastor Cleo Harrison Block, e que tem como título, abro aspas, Motivos de gratidão pelo perdão dos pecados. Fecho aspas. Então, quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer o que podemos aprender na parábola dos dois devedores sobre motivos de gratidão pelo perdão de pecados. Também perceber que quanto maior for a dívida perdoada, maior deverá ser a demonstração de amor, gerando um verdadeiro sentimento de gratidão. E, por fim, praticar, cientes de que o perdão é um caminho importante de mão dupla, tanto para o que recebe quanto para o que concede. Vamos perdoar? O texto áureo desta lição encontra-se em Lucas capítulo 7, versículo 47, que leio. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Encontramos esta referência bíblica no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 47. Alguns textos bíblicos inspirativos. E começamos com o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 40 a 50. Respondeu-lhe Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo. Mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados.
Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até pecados perdoa? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. No versículo 34 do capítulo 7, Jesus, ao perceber a notícia da morte de João Batista, declara que ele estava sendo julgado por comer entre os pecadores. Agora, no texto em destaque, Jesus está na casa de um religioso judeu, um fariseu, homem zeloso com a lei. O que talvez Simão jamais poderia imaginar é que uma mulher pecadora entraria em sua casa sem ser convidada e após prostraria aos pés de Jesus, quebrando todos os protocolos. Provavelmente, na visão de Simão, essa mulher era uma pessoa irrecuperável, indigna de qualquer atenção. Jesus transforma aquela realidade numa parábola viva, onde o mestre ensina não só por palavras, mas por suas ações. Simão, o fariseu, representa a rigidez dos fariseus, mencionada em outras passagens do Evangelho de Lucas, nos capítulos 5, versículos 21 a 30, no capítulo 6, versículos 2 e 7, e no capítulo 7, versículo 29. Ele não reconhece a verdadeira piedade, embora ela esteja personificada diante dele, na mulher pecadora. Historicamente, o verdadeiro arrependimento, o da mulher, se contrasta com a falsa piedade, a de Simão. Lucas destaca que Jesus encontra mais impiedade à mesa com o fariseu do que com os pecadores, contrariando as acusações feitas contra ele. O jantar na casa de Simão se torna um evento central, onde Jesus revela profundas lições sobre arrependimento, perdão e graça. Os demais evangelhos narram uma situação muito parecida com a que Lucas apresenta nesse texto. Mas é provável que a história narrada aqui não seja a mesma dos demais evangelhos. O texto nos apresenta duas narrações: a realidade do que estava acontecendo e qual a leitura humana e julgadora a partir de um homem que observa tudo e no seu coração gera uma sentença condenatória. Logo, Jesus, aquele que conhece o coração de todos e nada lhe é oculto, narra uma parábola que apresenta a realidade humana a partir da visão de Deus, que é Pai da graça. Algo incompreensível, mas que nos alcança e nos constrange. Nem todas as parábolas de Jesus eram muito claras, mas esta, sem dúvida, clara e absolutamente direta em seu intento. Aqui a mensagem da graça e perdão é instigante e óbvia. Nesse sentido, cabem 3 reflexões conforme segue. Perdão. A luta do espírito contra a carne. A parábola fala de 2 devedores que não podiam pagar suas dívidas. Um devia uma quantia muito maior que o outro, 500 dinheiro contra 50.
a incapacidade de ambos de pagarem suas dívidas aponta para a condição de todo ser humano diante de Deus. Todos somos devedores, incapazes de pagar por nossos pecados, conforme registrado em Romanos, capítulo 3, versículo 23. No entanto, o foco da parábola está no ato gracioso do credor, que perdoa ambas as dívidas. Aqui vemos o amor e a misericórdia de Deus, que oferece perdão a todos, independente do tamanho da dívida, ou seja, do pecado. Mas a vida humana é uma arena de guerra entre o Espírito Santo e a nossa carne. Simão, o fariseu, julgava-se justo e provavelmente não via necessidade de grande perdão, enquanto a mulher pecadora compreendia a extensão de sua dívida. Isso explica porque ela demonstra um amor extravagante, sacrificial, enquanto Simão se mantém indiferente. O sentimento em relação à autojustificação e fuga é uma herança do pecado adâmico. Pensarmos que somos melhores que os demais, que não fizemos nada demais, nos conformamos com o mundo e a prática do pecado, ou, por outro lado, acharmos que somos imperdoáveis, que a graça de Deus não é suficiente para nos redimir, que o sangue derramado de Jesus Cristo não será capaz de nos lavar totalmente, são artifícios do inimigo de nossa alma para que não cheguemos ao resultado da cruz. Jesus declara no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 47, que leio, abro aspas, aquele a quem pouco se perdoa, um pouco ama. Vou repetir, aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Essa frase não significa que Deus perdoa menos a uns e mais a outros, mas sim que a percepção do perdão afeta diretamente a resposta de amor que damos a Deus. A mulher entendeu que havia sido perdoada de muito, e por isso sua resposta foi proporcional à compreensão de sua dívida. Simão, por outro lado, não reconhecia sua própria necessidade de perdão, e assim demonstrou menos amor. Aplicação para reflexão. Será que você se encontra em uma dessas situações? Achar que é tão bom que não precisa de arrependimento e perdão, ou quem sabe, entendendo que seus pecados são tão grandes que jamais serão perdoados por Deus? Não deixe o inimigo enganá-lo. Se você crê que seus pecados foram perdoados, agradeça a Ele e o adore. Vamos ao tópico número 2. Perdão, o resultado da graça. A parábola nos ensina que o perdão de Deus deve gerar em nós um profundo sentimento de gratidão. Como os dois devedores, não temos como pagar pela nossa dívida de pecado, mas Deus, em sua misericórdia, nos perdoa completamente. Essa verdade deve levar-nos a reconhecer a grandiosidade do perdão divino e, como resposta, demonstrar nossa gratidão por meio de amor e devoção a Ele. A gratidão autêntica
nasce do reconhecimento da profundidade do perdão recebido. Como o apóstolo Paulo nos lembra em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que leio, abro aspas, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Fecho aspas. Gratidão genuína surge quando percebemos o quanto fomos perdoados. Essa percepção transforma nossa forma de viver e nos leva a demonstrar um amor maior, tanto para com Deus quanto para com as pessoas. Quanto mais profundo for nosso entendimento do perdão, maior será nossa gratidão e nossa disposição de amar e servir aos outros. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que, ao serem perdoadas por Deus, responderam com gratidão e amor. Davi, após ser perdoado por seu adultério e assassinato, expressou sua gratidão compondo o Salmo 51, onde clama a Deus por renovação e restauração. O apóstolo Paulo, antes perseguidor da igreja, dedicou toda a sua vida ao ministério do Evangelho, após experimentar o perdão de Cristo, conforme registrado em 1 Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículos 15 e 16. Em ambos os casos, o reconhecimento do grande perdão recebido gerou um amor ardente e uma vida de serviço. Aplicação para a reflexão. Você sabe a diferença de graça e misericórdia? De maneira resumida, pode ser definida como misericórdia, condenação não imputada. É não receber o que você de fato merece. Graça, favor imerecido. É receber o que você não merece. Mais do que um jogo de palavras, são dois aspectos de uma mesma e gloriosa dádiva divina. Tópico 3, que fala sobre perdão, o resultado da graça. Um dos ensinamentos práticos mais importantes da parábola dos dois devedores é que o perdão é uma via de mão dupla. Jesus não apenas nos perdoa, mas também nos chama a perdoar os outros da mesma forma. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 12, na oração do Pai Nosso, ele nos ensina a orar. Abro aspas. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Fecho aspas. Isso significa que o perdão que recebemos de Deus deve fluir através de nós para alcançar outras pessoas. Veja o elevado padrão de perdão, como ele nos perdoou. Não se baseia se estamos certos, se há injustiça, se temos vontade, mas alcançados pela graça, devemos compartilhar a graça. Assim como o credor da parábola perdoou ambas as dívidas, somos chamados a conceder perdão àqueles que nos ofendem. Essa prática pode ser desafiadora, especialmente quando nos sentimos feridos ou injustiçados. No entanto, Jesus nos lembra que,
Quando compreendemos a magnitude do perdão de Deus, isso nos capacita a perdoar os outros de maneira genuína e livre, conforme registrado em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Perdoar não apenas beneficia a pessoa que recebe o perdão, mas traz também alívio e cura para aquele que concede. A falta de perdão gera amargura, mágoa e pode nos afastar de Deus. O perdão gera liberdade e paz. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22, Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes deve perdoar seu irmão? E Jesus responde: até 70 vezes 7. Isso ilustra que o perdão deve ser uma prática contínua em nossa vida. O perdão é um caminho de restauração de relacionamentos e de nossa própria saúde espiritual e emocional. Aplicação para reflexão. Você tem enfrentado uma crise de relacionamento com alguém? Cônjuge, filhos, pais, irmãos, vizinhos? Será que esses problemas não têm sido resultados pela falta de perdão? Conclusão. A parábola dos dois devedores nos ensina lições profundas sobre a natureza do perdão, da graça e do amor. Jesus, ao narrar essa história e confrontar Simão, o fariseu, mostra que todos somos devedores, incapazes de pagar por nossos pecados, mas alcançados pela misericórdia divina. O contraste entre a mulher pecadora e Simão revela que o verdadeiro arrependimento gera amor genuíno, enquanto a autojustificação endurece o coração e afasta a compreensão da graça. A resposta ao perdão de Deus deve ser uma vida marcada pela gratidão e pelo amor. Quanto mais entendemos a profundidade do perdão que recebemos, mais somos transformados para amar a Deus e aos outros. Além disso, Jesus nos chama a seguir o exemplo do credor da parábola e estender o perdão que recebemos aos outros, entendendo que perdoar é uma via de mão dupla, que traz cura e libertação, tanto para quem perdoa, quanto para quem é perdoado. Portanto, somos convidados a refletir sobre nossa postura diante do perdão. Seja em relação ao perdão que recebemos de Deus, seja ao perdão que devemos oferecer aos outros. Essa parábola nos desafia a viver a realidade transformadora da graça e a cultivar um coração disposto a amar e perdoar como fomos amados e perdoados. Que o Senhor, através do Espírito Santo, nos ajude. Amém.